Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos o nosso percurso e estamos na leitura semicontínua da carta de São Paulo aos Gálatas. Esse texto que vai enfrentar como temática um conteúdo muito parecido àquele que nós encontramos de modo mais estruturado na carta aos Romanos. É de se observar que Paulo faz a sua pregação, forma essa comunidade e depois vão chegar alguns cristãos provenientes do judaísmo para introduzir a lei mosaica nessa comunidade. O apóstolo vai ficar indignado e a carta, sobretudo, vai falar para essa comunidade sobre a adesão à salvação que é oferecida livremente por Cristo e se aceita essa salvação na própria vida através da dimensão da fé. Aquilo que os cristãos provenientes do judaísmo queriam convencer a comunidade dos Gálatas, que era preciso aderir à prática mosaica, sobretudo a circuncisão, e o apóstolo então vai escrever essa carta, onde vai ficar muito furioso com aqueles que queriam introduzir a prática mosaica na comunidade dos Gálatas. Hoje o apóstolo vai recordar um episódio que é amplamente documentado no Antigo Testamento dos dois filhos de Abraão. E ele vai dizer assim, que um dos filhos era filho de uma mulher livre e que o outro filho era filho de uma mulher escrava. E vai usar isso como comparação, que a lei é para o filho da escrava, enquanto que Cristo oferece uma salvação para os filhos da liberdade. É para a liberdade que nós fomos criados. Ele vai dizer de duas alianças, a primeira de Agar, vem do Monte Sinai, ou seja, da lei mosaica. Ela gera filhos para a escravidão. Somos filhos da mulher livre. Somos filhos, então, daquela outra mulher de Abraão que deu um filho na liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, o alcance dessa expressão é muito interessante. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E é esse o tema central. Essa frase, de algum modo, resume essa carta. O apóstolo vai dizer assim que nós somos chamados a viver retamente, mas não que, através da vivência legal, nós vamos conquistar a salvação. A salvação nos é oferecida por Cristo como um dom de liberdade. E através da fé, nós aceitamos essa salvação na nossa vida. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. De um modo muito sutil, o apóstolo está dizendo assim, não vos deixeis atrair pela lei mosaica, porque vocês foram salvos, foram libertados pelo Cristo, que já deu a vida por cada um na cruz, que já pagou o preço da nossa salvação. E através da adesão ao Cristo, o nosso libertador, através da fé no Cristo Salvador, nós aceitamos essa salvação na nossa vida. É do modo poético, recitativo, que nós respondemos a essa leitura com o Salmo 112, que é um convite ao louvor. Um louvor por aquilo que Deus tem feito na obra do seu povo. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Do nascer do sol até o seu ocaso, o Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Deus que está acima das nações e o povo de Israel concretamente sendo a nação pequena, de algum modo insignificante, valiosa somente aos olhos de Deus, então ele contempla as nações que o ameaçam, que estão ao redor e vai dizer assim, o Senhor está acima de todas essas nações. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Essa imagem é belíssima, meus irmãos. O Deus que está acima das nações e ele se inclina para olhar o seu povo, se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus está no meio de uma grande multidão e ele começou a dizer, essa geração é uma geração má. Ou seja, Jesus está dizendo aos seus contemporâneos da incapacidade ou da falta de vontade
de se converter. Naturalmente, naquele momento, alguém está pedindo a Jesus um sinal, pedindo um milagre, mas nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E Jonas é aquele profeta que é enviado a Nínive. Ele, na verdade, quer anunciar para a cidade de Nínive a sua destruição, mas diante da pregação, da força da palavra de Nínive, que não fez o profeta nenhum milagre, e ele tinha tanta má vontade no exercício da sua missão profética ali em Nínive, que ele não se empenharia para fazer nenhum milagre para converter os ninivitas. Diante da força da palavra do profeta, todos, dos animais até o rei de Nínive, todos começam a fazer penitência, a cobrir-se de saco, a colocar cinza sobre a cabeça. E Jesus vai citar um outro exemplo, a rainha do sul. Ela foi aquela que veio de longe para conhecer Salomão por causa da fama da sabedoria de Salomão. De novo, é a força da palavra de Salomão que vai convencer a rainha do sul a se deslocar, fazer uma longa distância para chegar até o local aonde está o rei. E Jesus vai dizer assim: no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar para julgar essa geração, aquelas contemporâneas dele, de Jesus. E do mesmo modo, a rainha do sul para julgar aquela geração que rejeitou Jesus. Porque eles vieram de longe ou acolheram o profeta e escutaram, se converteram, ficaram admirados pela força da palavra de alguém que era menor do que Jesus. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, ou então quem é maior do que Salomão. Ora, a busca de milagres é isso que muitas vezes emperra o nosso próprio crescimento na fé. Porque no afã de ver aquilo que é miraculoso, nós não nos apercebemos que fundamentalmente no centro dessa busca está somente a busca da nossa própria comodidade. Ou seja, que o milagre de per si, ele não tem a força de produzir um milagre. Vejam que nos evangelhos nós temos Jesus que muitas vezes opera milagres, mas nem todas aquelas pessoas que foram contempladas por esse milagre fizeram um caminho de conversão, um caminho de salvação. Acolheram simplesmente o bem que receberam, às vezes sem nem manifestar muita gratidão. Mas a salvação é algo que vai além da cura. Um exemplo disso nós tivemos no evangelho de poucos dias atrás, eu dizia para vocês, daqueles 10 leprosos, 10 curados, mas só um que teve a salvação, aquele que voltou para agradecer a Jesus, mas sobretudo reconhecendo a grandeza da obra de Deus na sua vida. Os outros 9, eles se foram todos curados, mas somente um foi salvo de fato, a tua fé te salvou. Então, o que Jesus está advertindo para essa multidão que está vizinha a ele é que é uma multidão que está buscando um sinal prodigioso e que está desprezando a pregação de Jesus. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é clara quando diz assim que a fé vem pela escuta. É a escuta da palavra de Deus que entra no nosso coração para que nós assim possamos ser transformados. Hoje, na oração da coleta, aquela antes da leitura, nós assim rezamos: ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Estar com os ouvidos abertos, atentos, olhando o que está acontecendo, para que nós não percamos a oportunidade de fazer o bem. E fazer o bem é atuar a força de Deus que age através de nós para o bem dos nossos irmãos, para o bem de tudo aquilo que é criado. Aqui nós estamos hoje falando de Campo Grande, aonde estou com os paroquianos para o acampamento na sede da comunidade Boa Nova. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.